empresa do Norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu. Você está ouvindo pela Rádio Difusora. Giro de Notícias. Programa Giro de Notícias já de volta aqui na sua Difusora. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. O Frank Souza tá pedindo um alô aqui, tá escutando o Giro de Notícias. Um alô para você, para o bairro de São Francisco, né, Frank? Obrigada pela sua audiência. Edi Jonas Melo também por aqui. Seja bem-vindo, Edi Jonas. Paulo Augusto, um beijo para você. Irailton Firmino, a Graciete Fonseca e o Alessandro Silva. Bem, nós estamos no mês de março, como o Geraldo já anunciou no primeiro bloco. Esse mês ele é muito especial e nós estamos com uma programação especial voltada para nós, mulheres. Um mês inteiro de entrevistas, homenagens, debates, reportagens e podcasts sobre o poder que a mulher tem para mudar o mundo e os desafios que elas ainda enfrentam na atualidade. A campanha Elas Têm o Poder 2.0 é uma realização da Rede Difusora de Rádio com o apoio da Prefeitura de Manaus. Eu vou pedir para o Geraldo Campelo agora anunciar a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, Geraldo. Você vai me dar essa... Vou lhe dar, eu já falei toda a campanha, você começa. Obrigado. Thaís Alipe, de Souza Florência, natural de Manaus, é empresária e advogada, tem 30 anos, não tem problema dizer a idade não, né, vereador? Pós-graduanda de Direito Constitucional e Eleitoral, está no seu primeiro mandato como vereadora, com o histórico familiar atuando na política. A Thaísa sempre esteve envolvida nessa área. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês aqui nesse programa, prestigiando. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder falar um pouquinho mais sobre a nossa trajetória, sobre o nosso mandato. Bem, vereadora, a senhora tem um histórico familiar na vida política, como eu falei agora, né? Foi essa a sua maior influência para ocupar uma das cadeiras da casa, da Câmara, no caso? E quando surgiu esse seu interesse pela política? Então, Geraldo, eu sou neta de ex-vereador, né? O meu avô foi vereador e o meu pai foi vereador e hoje está deputado. E assim, eu era aquela pessoa que não gostava de política. Eu sempre vi muito aquela coisa, pessoas falando mal, outras falando bem. Então eu tinha aquela antipatia. A política não é legal. E aí, em 2011, eu comecei a fazer a faculdade de Direito. E eu sempre estava ali apoiando meu pai, ajudando naquilo que era possível. Depois comecei a me interessar por projetos de lei, discutia um pouquinho com ele. E aí eu comecei a entender a parte boa da política, que até então eu tinha aquela antipatia. Eu comecei a ver como a política era importante, como era mesmo uma oportunidade de poder fazer algo. E aí eu fui mudando a minha percepção de política, me inteirando cada vez mais, ajudando ele cada vez mais. E aí, quando foi 2020, eu me decidi mesmo vir candidata em 2020. Meio que em cima da hora, me filiei ali no último dia de filiação. Foi algo que veio assim, ardente mesmo. Eu falei, não, acho que eu tô preparada, vou vir. E lógico, meu pai é a minha inspiração, né? Eu sempre acompanhei o trabalho dele de perto e eu tenho um pai que, graças a Deus, é um incentivador. É aquela pessoa que parece que está sempre ali me dando um empurrãozinho. Vai, você consegue, vai, minha filha. Então, me inspirei nele, vim e deu certo, né? Primeira campanha, já fui eleita. O que não é fácil, né? Já Não vim é de fácil. primeira e já ganhar, né? Então, você sentiu naquele momento o desejo, não, essa é a hora, eu acho que vai dar certo. E aí a sua intuição feminina prevaleceu. Sim, senti que eu estava preparada, já tinha essa experiência de estar acompanhando ele muito de perto. Então, ali eu vi uma oportunidade, já que ele já tinha virado deputado, eu falei, por que não, né? Vou tentar, vou colocar meu nome à disposição. E graças a Deus a gente foi bem sucedida. Já fui a 7ª mais votada, já tendo ali uma experiênciazinha, já sabia como é que a coisa funcionava. Então, isso me ajudou muito.
Thaís, estão perguntando aqui nas redes sociais quem é o pai e o avô. Eu queria que você falasse um pouquinho quem foi teu avô, teu pai, porque estão perguntando aqui. Meu avô foi vereador, Luizinho Souza é o nome dele. Já é falecido, infelizmente meu avô faleceu em 2014, mas foi vereador na década de 80. E meu pai é o deputado Felipe Souza, deputado estadual, hoje líder de governo. Bem, e uma outra curiosidade, eu perguntei dela aqui nos bastidores, o que era o Lipe, se era Thaísa Lipe junto, se era um apelido. Ela disse não, é Lipe por causa do meu pai, né, que vem de Felipe. Gente, então ele fez questão de incluir o Lipe. Nome composto, eu acho que a minha mãe não deixou um Filipe, assim, aí ele, não, mas um Lipe. Que tal, né, um Lipe. Que tal um Lipe? Aí ela topou e ficou Pronto. Thaísa Lipe. Lipe não é sobrenome. Vereadora, a senhora atua na defesa dos direitos das mulheres e das crianças contra a violência doméstica e o assédio sexual. É um tema muito presente agora, e ainda a proteção contra o abuso e também a exploração infantil. A senhora está realmente à frente de algo muito nevrálgico na nossa sociedade, que tem, infelizmente, a cada dia aumentado. Como é que é lidar com essa pauta e com as demandas que dela advêm? Geraldo, eu costumo dizer que ser mulher na política não é fácil. Nós somos 4 mulheres num parlamento que tem 41 assentos. Então, as poucas que tem estão com muita responsabilidade. Apesar de eu querer falar de outras coisas, eu preciso falar das pautas femininas. Então, eu preciso falar de mulher, eu preciso falar de criança, eu preciso falar das crianças autistas, dos deficientes, do abuso sexual. São pautas, assim, que precisam muito do olhar feminino. Muitas coisas são as mulheres que passam. E nós acabamos sempre deixando para ser subrepresentadas. Né? A mulher, infelizmente, ainda não vota em mulher. Nós somos 52% do eleitorado apto a votar no Amazonas. Né? Então, isso ainda está muito... A gente precisa trabalhar muito numa conscientização, de inspirar outras mulheres. Né? Eu tento ser uma pessoa que inspira outras jovens também. Eu sou a mais jovem do parlamento. Então, nós estamos sempre sobrecarregadas. Se você olhar os projetos das 4 mulheres, sempre tem, a maioria deles é nessa pegada, nessa pauta feminina, de criança, de abuso sexual. Eu consegui aprovar um projeto de lei para que seja ministrado nas escolas do município como tema transversal o abuso sexual de criança e adolescente. Então, para que o professor possa falar com a criança, olha, aqui não pode ser tocado, quem pode tocar, como que limpa. Então, explicar, porque a criança não sabe se aquele toque é indevido, né? Então, tem que ser explicado. E, às vezes, infelizmente, esse é um papel do pai e da mãe, mas, às vezes, o pai e a mãe, quando ele está inerte, a gente precisa ter uma força. E o professor, a escola, o Estado, a prefeitura, ser esse apoio é muito bom, porque tem casos que a criança relatou para o professor, para a professora, e assim, às vezes não tem a coragem de falar para a mãe, né? Então, mas tem coragem de falar para um professor, para uma professora. Até porque, infelizmente, esses casos, às vezes, deputada, são dentro da própria família, muitas vezes, né? Isso, com certeza, é uma iniciativa incrível, porque na escola a criança tem alguém de confiança fora a família. Sim, muitas das vezes, infelizmente, é alguém de confiança. Então, acaba que a mãe ou o pai não está com aquele olhar atento e a escola ser esse apoio é fundamental. Olha, o Geraldo está me corrigindo aqui, acho que já pode ter sido um prenúncio, viu, Geraldo? Dizendo que eu lhe chamei de deputada e não de vereadora. Quem sabe? Tá tudo bem, a gente não se ofende. Quem sabe, né, vereadora? É porque eu tô tão acostumada a falar com os deputados que eu passei muito tempo da minha vida lá, mas quem sabe? Né? Enganei, às vezes já é um prenúncio de alguma coisa. A senhora falou também dessa questão da representatividade. No universo de 41 vereadores, apenas 4 mulheres. Na sua opinião, o que falta para que mais mulheres não só se sensibilizem, participem, mas tenham acesso? Porque a gente percebe que a senhora teve a iniciativa, teve o berço, mas foi se preparar. Sim. Foi preparar a oratória, foi adquirir conteúdo para poder fazer diferença na política. Claro.
O meu grande diferencial foi, foi, Tereza, um pai que me apoiou, que me incentivou. Então, eu tive esse empurrão, né, graças a Deus, mas muitas mulheres não têm. E assim, o que eu acho que nós precisamos entender cada vez mais e trabalhar em cima mesmo é levar a política como uma forma leve para a mulher. Quando eu me coloquei à disposição para ser vereadora, que eu vim candidata, muitas amigas viraram para mim e falaram: "Mana, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Para que você vai querer se envolver? Isso é lugar de homem, é chato." E aí, poxa, isso é o que está enraizado. Então, assim, para mim já não era chato, porque eu já nasci nisso. Então, para mim foi um olhar diferente. Mas eu entendo aquela posição daquela amiga que fala: política é chato, tal, não vai nesse caminho, não. Eu entendo. E aí a gente começa a trabalhar em cima e falar: minha amiga, o que está sendo decidido no parlamento é a nossa vida. Nós precisamos ter voz, representatividade, nós precisamos falar das pautas femininas. Né? A mulher sofre preconceito, machismo em vários lugares, em vários ambientes. Né? Lá na Câmara a gente teve um episódio esse ano. Então, assim, a maioria dos homens são bacanas com a gente? São, mas sempre tem exceção. Então, assim, cadê as mulheres para levantar essa bandeira? Nós precisamos sim, mulher capacitada sim. É mais a questão de um preconceito que a gente tem que quebrar mesmo e fazer com que elas se interessem. E assim, eu acho que o ciclo vai mudando. Eu acho que não adianta ser só aquela imposição de cota feminina, dos 30%. Nós já vimos várias candidaturas laranjas, né? Várias. Então, assim, eu acho que não é por esse caminho, é pelo caminho do incentivo mesmo. De eu poder, como jovem, mostrar para uma outra jovem que eu consegui. E que ela também pode conseguir, que ela pode expor as ideias dela e as pessoas vão e compram aquela ideia e assim a gente vai caminhando. Vereadora, a gente tem vários elogios já aqui na nossa live. O Marquinhos Martins dando parabéns. Áurea Marques, parabéns, vereadora. A Anne Alves também dizendo que a senhora tem um lindo trabalho. Áurea Marques também, sempre ativa, vereadora. Sebastiana Maciel, Antônia Siqueira, Frank da Bahia, vereadora, parabéns. Na comunidade autista, que agradece o engajamento. Meire Maquiné, Renato Santos, dando parabéns também. Muita gente aqui participando e parabenizando pelo seu trabalho. Já que ele falou aqui da causa autista, vereadora, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, desse seu trabalho direcionado para essa causa. Então, Tereza, na causa do autismo não foi uma causa assim que eu pensei em campanha. Foi algo que surgiu nas nossas reuniões e eu não tenho nenhum parente com autismo. Eu acabei conversando com muitas mães, entendendo a necessidade delas e como mulher, que a gente tem esse diferencial de poder se colocar no lugar daquelas mãezinhas, a maioria delas, quando o companheiro tem conhecimento que a criança é autista e ela tem um grauzinho alto, eles abandonam. São vários e vários casos. No meu gabinete tem muitos. Eu recebo toda semana mãezinhas de autista. E várias têm os mesmos relatos. Então, assim, é uma questão de compaixão, é uma questão de necessidade. Elas precisam de um olhar mesmo. O amparo em relação ao autismo começou há pouco tempo. Muitas leis surgiram há pouco tempo. Muita gente não sabe o que é o autismo, não compreende, então carece mesmo de tanto de leis mais efetivas, sabe? Eles precisam de um olhar, eles precisam de tanta coisa. Questão de neuro, para eles, é algo que falta no Estado, falta na prefeitura, sabe? A gente pode sonhar com um centro que já existe de acolhimento para essas crianças autistas, onde elas possam fazer tudo o que elas precisam, ter acesso. Isso já existe em outros estados, né? A gente poder sonhar com isso aqui. E eu quero ser uma das pessoas que ajudou para que as crianças autistas, as mãezinhas, tenham mais amparo e elas possam mudar as condições delas, né? São 17 horas e 35 minutos. Você está acompanhando pela difusora a entrevista com a empresária, advogada e vereadora Thaisa Lippe, fazendo parte da nossa campanha Elas Têm o Poder 2.0,
que é uma realização da Rede Difusora de Rádio com o apoio da Prefeitura de Manaus. Thaisa, você me falou a respeito dos desafios, né? Você é jovem, você é mulher, você é filha de político, né? É impossível você não estar no rol daquelas pessoas que comentam, fazem aqueles comentários, filha de político. E você nos relatou também a respeito de um caso de assédio na Câmara, né? Que aconteceu, né? E já aconteceu com você? E eu pergunto, como é que foi tratado esse assunto em relação a esse caso que vocês presenciaram lá na Câmara? Geraldo, inclusive, acrescentando tua pergunta, no mesmo momento fizeram essa pergunta aqui que você fez agora, aqui no Facebook. O Frank perguntou se a senhora já se sentiu ofendida por algum colega do parlamento. Na verdade, assim, no início do meu mandato já teve um certo parlamentar que tirou umas brincadeiras, né? Falando, é bonita, não sei o quê. Então, me senti ofendida. Não, é lógico que isso não foi no microfone, né? Mas ali já falei, olha, não gostei, você não tem esse tipo de intimidade para tirar esse tipo de brincadeira, que pare por aqui, e isso nunca mais aconteceu. E o caso que eu relatei, que aconteceu esse ano, foi o da professora Jaqueline, que estava discursando. Vários vereadores levantaram, gritaram, falaram de tudo um pouco. Então, eu vi aquela situação, e se fosse comigo, poxa, mulher, vendo vários homens maiores gritando comigo, eu ia me sentir totalmente ofendida. E constrangida. Né? Constrangida. Não acho que é por esse caminho. A gente tem que respeitar uns aos outros e brigar ali no campo das ideias. Né? O debate tem que ficar no campo das ideias, nunca alterar o tom de voz, ainda mais para a mulher. Eu acho que isso só incentiva aquela narrativa de que não é lugar para mulher. Porque você tem um marido que te respeita, um pai que te respeita. Eu vou lá no meu trabalho, no parlamento, onde tem câmera, ser ofendida. Então, assim, esse caso foi muito feio. Pediram desculpa dela, mas não foi a forma de pedir desculpa, não foi no microfone, não foi no mesmo nível da ofensa. Não foi público, né? Não foi público. Então, infelizmente, isso acontece, a gente sabe, em diversos trabalhos, né? Várias mulheres passam por isso e a gente não pode aceitar, não pode se calar. A gente tem que impor respeito e se fazer ser respeitada. Eu quero fazer uma pergunta agora que era para ter sido feita, inclusive, no início, quando a gente fala da vida pessoal, como é? Aí eu quero uma experiência pessoal sua, ser vereadora e, ao mesmo tempo, ser mulher, ser filha, esposa. Como é que é possível driblar tudo isso para conseguir levar realmente a sério, levar com dedicação o mandato? Tereza, é diferente, é bem diferente. Eu me comparo com meu pai. Eu vejo assim, outro dia eu estava falando para ele, cheio de coisa para fazer, eu também com a agenda lotada, alguns compromissos juntos, inclusive. E aí eu falei, pai, o senhor vai chegar em casa, a casa tá limpa, a roupa tá lavada, a comida tá pronta. Eu vou chegar em casa, eu tenho que olhar como é que tá as coisas na minha casa. Eu tenho que providenciar a comida, tenho que ver se tá tudo organizado. Eu tenho um marido que eu tenho que olhar e tenho a preocupação com a mãe, com a minha avó. Porque mulher tem uma preocupação diferente. Não adianta. A gente tá trabalhando, mas eu tô preocupada. Tá tudo bem com a minha mãe? Minha avó precisa passar por tal cirurgia. Qual é o médico que tá acompanhando ela? Então, a cabeça tá ali, é um turbilhão de coisa. Então, é diferente. A gente faz de tudo um pouco, mas com uma dedicação, um carinho, uma atenção especial. E assim a gente vai dando conta de tudo, né? Lógico que eu tenho um marido que me dá um super suporte, que me incentiva, que está sempre me ajudando naquilo que é possível. E isso tem sido a minha força, né? Ter ele ali do meu lado, me ajudando, me apoiando sempre. Isso ajuda muito. Você ter um companheiro que some com você, né? Uma rede de apoio mesmo. Isso, né? uma rede de apoio. É importante. A senhora, além de vereadora, também é empresária e é advogada. A advocacia, né? A senhora também está cursando, está pós-graduando em Direito Constitucional e Eleitoral, que só agrega para a sua função de vereadora. É uma das suas paixões também? Então, Geraldo, eu gosto muito da parte da Constituição. Então, hoje eu faço parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara. Pela segunda vez consecutiva eu fico nessa comissão.
E nela passa todos os projetos de lei que são colocados ali pelos vereadores, passa por essa comissão e eu faço a relatoria, né? São 7 vereadores, alguns vêm para mim e faz um sorteio, uma distribuição. Então, isso me ajuda muito, porque quando chega um projeto, eu já sei se o teor dele é constitucional, se ele pode falar daquilo, porque o vereador é limitado, tem muita coisa que ele não pode falar, legislar. Então, não é simplesmente, as pessoas imaginam que a gente pode tudo. Tem uma ideia. Tem uma ideia, uma idealização que quem dera se fosse assim, mas é muito diferente. A Constituição nos limita muito. Então, eu já sei, então já dou um parecer conforme. Às vezes, quando eu vejo que está inconstitucional, eu já chamo o colega. Amigo, vamos trocar aqui, a gente consegue aprovar. É um projeto legal, uma ideia boa, mas que precisa de ajuste para que possa caminhar e não ser barrado lá na frente, né? Então, isso me ajuda muito. Tanto a legislar, como a participar dessa comissão, saber tratar os projetos dentro da casa, votar com mais propriedade. É um olhar diferenciado mesmo, lógico que eu tenho uma equipe jurídica, mas eu entender é bem diferente. Você fala com uma propriedade muito maior. Vereadora, quero que a gente fale agora de uma pauta que também é muito destacada aqui no Amazonas e no Brasil, que é a violência contra a mulher. A gente aqui no Giro de Notícias, toda semana, noticia violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio. Como é que é a sua visão com relação a isso aqui hoje? Vamos falar de Manaus, já que a senhora é vereadora. É uma problemática seríssima e nós temos que enfrentar isso com muito afinco e precisa realmente de uma união de todos os poderes para que a gente possa combater algo que, infelizmente, ainda está muito enraizado. A gente sabe que os números são enormes, o número do norte do país é enorme, e, infelizmente, não são números reais. Ainda tem isso, ainda tem essa agravante. Os números não são reais, porque muita gente não denuncia. Então, nós temos trabalhado para que os canais estejam disponíveis em mais lugares na prefeitura. A gente tem tem um projeto de lei que é sobre a campanha nas principais avenidas, onde muitas atletas já passaram por algum tipo de assédio. Então, nós temos vários projetos de lei nesse sentido. Combater, é claro, dentro do que é provável como vereadora fazer e falar com mulher sempre. Como nós sempre tem voz, aqui como esse espaço hoje, então nós incentivamos as mulheres a nos procurar, a pedir ajuda. Fiz uma cartilha, inclusive eu trouxe a cartilha da mulher, que nela nós falamos as principais leis, nós falamos os canais de apoio, os canais de denúncias. Então, essa cartilha aqui, para as mulheres que não sabem nem por onde começar, nós temos tudo aqui. Então, já dá um bom norte. Tem a delegacia, número de contato, contato do nosso gabinete. Agora pode mostrar para essa câmera? Não, para essa câmera. Cá, isso, pronto. Aí. Então, Quem essa quiser cartilha... ter acesso a essa cartilha, vereadora, como faz? Pode falar no nosso Instagram, que a gente Pode envia para divulgar o você. Você pode entrar em contato no WhatsApp, 99309 2954. Pode repetir, por favor. 99309 2954. Você pode falar nesse WhatsApp que a gente manda a cartilha virtual ou comentar numa foto nossa no Instagram, no Facebook, que a gente pede para um assessor mais próximo disponibilizar essa cartilha para você. E tem ela também online, né? Tem ela online, tem uma barrinha que a gente pode enviar e a pessoa fazer a impressão na sua casa. Também. Isso. Qual é o Instagram? O Instagram é Thaisa Lippe. THAYSA. Lippe é LIPPY. Bem complicado, bem chique. Mas tem também H, tem digitou, PP. só tem essa, né? Digitou, achou. Culpa do papai ou da mamãe? Culpa do papai, Culpa olha. do papai. Deputado, depois eu vou conversar com o senhor. Vereadora, nós já fizemos quase todas as perguntas, e a senhora agora fique à vontade, não só para suas considerações finais, mas também para falar de algo que a senhora queira abordar agora nessa sua fala. Fique à vontade. Eu quero agradecer o espaço que vocês me concederam hoje, de estar me apresentando, falando um pouquinho do meu mandato e aproveitar que nós ainda estamos no mês da mulher, desejar a todas as mulheres manauaras
que vocês se dediquem, se esforcem, sonhem alto e busquem que vocês alcançam seus objetivos sempre. Nós, mulheres, podemos qualquer coisa, desde que nós sejamos esforçadas, prudentes, confiando no Senhor, a gente chega no lugar que nós queremos. Vereadora, muito obrigada pela sua participação aqui no Giro de Notícias. Durante esse mês de março, a nossa ideia é inspirar mulheres, né? Então a gente traz histórias de mulheres, né, que acabam se tornando inspirações para outras mulheres. A gente tem muitos elogios aqui nas redes sociais ao seu trabalho, então a gente vê realmente que seu trabalho vem reverberando por aqui. Então, parabéns. E o Giro de Notícias está aberto sempre que quiser divulgar qualquer coisa. Muito obrigada e parabéns por esse trabalho de trazer mulheres e inspirar outras mulheres. Isso é muito importante. Queria que a senhora falasse dessas duas mulheres que vieram com a senhora lhe acompanhar aqui nessa nossa vinda difusora. Quem são elas? Claro, é minha jornalista, a Audrey Bezerra, e a Gemily, que está comigo faz pouquinho tempo. Que fica com a parte da mídia social. Tá fazendo a minha mídia, tá arrasando na mídia, a gente tá aumentando os likes. Muito bem. Tá dando certo. Isso mulher é assessorada por mulher. Mulher assessorada por mulher. Você fez exatamente o que elas não queriam. A primeira coisa que ela me perguntou, nós não vamos aparecer. A maior isso é pegadinha nossa. A maior parte do time é composto por mulheres. Que maravilha. E elas me ajudam muito, me apoiam muito e a gente consegue passar uma sensibilidade muito boa para a população que tanto precisa. Está muito bem assessorada, vereadora. Bem. Parabéns pelo trabalho e obrigada. Bem, a gente agora, né, Geraldo, vai... O intervalo. Para o intervalo. E a gente volta daqui a pouquinho com o Giro de Notícias. Muito obrigado mais uma vez, vereador. Voltamos já. O amor do Amazonas, Difusora FM 96.9. Difusora FM